aqui fazer mais um vídeo, mais uma vez, né? Porque a palavra de Deus diz que maldito é o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Então eu tenho que me focar mais nisso, né? Já basta a gente lidar com nossos próprios pecados todos os dias. O que eu venho trazer hoje aqui é sobre uma revelação que eu tive sobre o arrebatamento. Eu tive antes de ontem. Fiz um vídeo ontem, mas infelizmente começou a chover muito. O barulho da chuva estava extremamente alto e quando eu fui ver o vídeo, tinha atrapalhado tudo. E aí eu perdi o vídeo, então deixei para fazer hoje mais uma vez. A palavra de Deus diz, vou abrir logo a palavra de Deus, né? Eu lembro que em Atos capítulo 2 fala sobre essa questão, como o profeta Joel disse, né, que no fim os velhos sonharão, os jovens terão visões, né, porque Deus derramaria o Espírito dele em cima de todos nós, né, de toda a humanidade, seus filhos e filhas. E como essa palavra em Atos fala relacionada a Joel, eu abri aqui exatamente em Joel. Joel capítulo 2, né, versículo 28. E diz o seguinte: E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Aleluia. Isso fala sobre o derramar do Espírito Santo, sobre o mover do Espírito Santo, relacionado a todos nós ultimamente. Deus tem levantado uma geração de pessoas que entendeu o que é servir a Deus. Os remanescentes são os poucos que ainda pregam a verdade, pregam a palavra, pregam arrependimento, né? Pregam a mudança de vida, assim como Jesus Cristo nos mostrou quando ele veio aqui na terra, no tempo dos nossos antepassados. Os nossos antepassados também sofreram tudo que nós sofremos, né? Todas as negações, negatividades, torturas emocionais, sentimentais, para sempre tentar negar que o que nós temos com Deus e o que o chamado tem, o que Deus tem nos chamado para fazer, e o chamado de Deus que Ele tem em nossas vidas, não seja aquilo que a gente pensa. Porque muitas vezes as pessoas, elas não entendem que o chamado de cada um é individual com Deus. Deus chama todos com um único propósito: trazer o reino sobre essa terra. Mas Deus chama cada um de formas individuais, nas quais é a vontade dele que prevalece. Independente se eu olho para alguém e não gosto do modo dele, ou do modo dele falar, ou do modo dele agir, ou do modo dele se vestir. O importante é isto. Se está sendo pregado isto, ai, Edmar, mas o jeito ali de fulano, não olha para o jeito de fulano. Olha para as atitudes de fulano referente à palavra de Deus. Olha para as atitudes. Ah, mas ainda não entendo. Então busca o próprio Deus para que ele te responda sobre o chamado que ele tem individual para cada um. Entendeu? Deus chama cada pessoa de formas individuais, da forma que ele quer, com um único propósito de trazer o reino. Trazer o reino, o arrependimento para as pessoas. E nisso, ele vem trazendo as pessoas em relação a visões, em relação a dons, né, dons de cura, dons de profecia, dons da palavra, sonhos proféticos, visões espirituais, arrebatamento de espírito, jejuns. Tudo isso são ferramentas relacionadas à vontade de Deus que ele derrama em cima de cada um, como a palavra diz. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. E os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. É o que está acontecendo nesse tempo de caos. Tudo está precedendo a volta de Cristo. O arrebatamento da igreja está muito mais iminente do que a gente imagina. E nisso, Deus tem levantado a geração de jovens, pessoas que realmente crêem no Deus, que é o mesmo Deus antigamente, como sempre foi o mesmo Deus presente, e sempre será o Deus vindouro e futuro. Aleluia. Então, tudo que a gente tem que fazer é seguir o que Ele ordena, o que Ele manda. E Ele nos usa dessa forma.
Então eu quero compartilhar agora com vocês sobre o sonho da volta de Cristo, né? Que eu tive antes de ontem. Num vídeo passado eu falei sobre a volta de Cristo em relação ao que eu vi o relógio no céu e tudo. Mas agora foi um pouco diferente. Eu vi sobre o arrebatamento. O sonho começou assim. O sonho começou de uma forma que eu assisti a TV no sonho. E na TV passava que encontraram um local de pessoas de um vilarejo que estava dando muito o que falar. Eram pessoas que estavam chamando muita atenção do público, né, das pessoas. Então eu olhei para a TV, vi onde era o local e fui até lá. Era um local um pouco longe. E no decorrer da minha caminhada, pessoas iam me seguindo também. E nisso eu cheguei nesse vilarejo, tomando as coordenadas que passou na TV. O interessante é que o vilarejo ele era como um condomínio. Era um vilarejo que tinha muros arrodeando essas casas. Todas as casas eram iguais, da mesma cor e do mesmo formato. E a luz do sol não pegava em cima. Era tampado com um telhado. Era tipo um condomínio fechado dos lados, mas também era fechado por cima. Quando eu entrei nesse vilarejo e as pessoas entraram comigo, eu notei que os moradores, eles todos se vestiam do mesmo jeito, com as mesmas roupas. As mulheres com roupas diferentes, mas o modelo de roupa era o mesmo. E os homens com as mesmas roupas, em versão masculina, lógico, né? Que eram roupas brancas e com alguns detalhes pretos, com alguns detalhes que diferenciavam um pouco da cor. Mas o importante o tipo de vestimento era o mesmo, tanto para o homem como para a mulher. O estilo de cor era o mesmo tipo de formato e modelo. E aí, quando eu vi um senhor de cabelo branco, barba e bigode branco que me viu, ele fez assim com a mão, olhou para mim e falou: "Oi, irmão". Aí eu, opa, fiz assim e notei que as pessoas dali eram muito humildes. Todo mundo vinha, chegava na gente, conversava, né? Em mim, nas pessoas que estavam me seguindo. Eram poucas, não eram muitas. Devia ter umas 4, 5, 6 pessoas por aí. E a gente foi olhando para as casas todas do mesmo jeito, da mesma cor, do mesmo tamanho e formato, tudo mesmo. Como se fosse tudo copiado umas das outras. E de repente eu fui entrando mais ao fundo, né? Porque era um pouco mais escuro. E como passou na TV, que algo que falava para aquelas pessoas andarem e se vestirem daquela forma. E eu vi que lá no fundo desse condomínio tinha uma casa que era maior do que essas outras casas. E fui passando e olhando assim, ó, de lado, até chegar na frente da casa. E notei que existia um altar e outro altar, que parecia uma escada. Em cima desse altar com formato de escada era uma igreja. Era um templo religioso. Era uma igreja. E na hora que eu vi isso, me veio na mente, então o que estava passando na TV era o que a igreja ordena para essas pessoas, eles estão seguindo. Mas quem está ordenando a igreja? Então, lógico que a gente sabe que era Deus, a palavra de Deus, mas eu fui me aprofundando, encontrei uma família numa casa lá atrás, que a família viu a mim e as pessoas que me seguiam, né? A família era um povo muito humilde, pegou na minha mão, me cumprimentou, conversaram muito comigo, vi um jovem sentado no sofá, eles começaram a olhar para mim, todos rindo, e todos que estavam nas outras casas do vilarejo, olhando para a gente, sorrindo também. E nisso eu comecei a chorar muito, porque eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo naquele lugar. Então as pessoas, mesmo com a mão junto com a minha assim, elas olhando para mim e para os outros pessoal que estavam me seguindo e rindo, eles perguntaram: "Por que você está chorando, jovem?" Mas não perguntaram por não saber, mas porque queriam que eu dissesse. E eu falei: o ambiente neste lugar, eu estou sentindo a presença de Deus, está muito forte, eu não aguento. Então eles continuaram sorrindo. Então eu entendi que as pessoas estavam vestidas daquela forma, tendo uma mudança de vida, tendo um estilo de vida referente ao que a igreja ordenava a elas, mas era referente ao que o Espírito Santo, ao que Deus ordenava por o templo, e o templo derramava nas pessoas. Assim como era a vontade de Deus, a igreja estava sendo moldada com a vontade de Deus. Aleluia. Então eu passei um bom tempo ali com eles, conversando, entendendo mais sobre eles e tudo.
até a hora que embaixo do templo da igreja, embaixo do templo, formou uma nuvem. Uma nuvem do nada começou a aparecer. E o templo começou a se desprender, começou a tremer um pouco, se desprender da terra, do chão. Então, este templo, ele foi subindo. As pessoas entraram dentro desse templo e o templo foi subindo, né? E quando a gente menos esperou, já estávamos subindo com esse templo em cima das nuvens, e foi passando das nuvens, o céu mudou. O céu era um céu um pouco mais escuro, com muitas e muitas e muitas estrelas brilhantes, até a hora que nós vimos que tudo aquilo subiu e sumiu. O que eu vejo, o que Deus está dando de revelação para todos nós é o arrebatamento da igreja. Esta revelação que Deus me deu foi através de um simbolismo. O templo é a igreja, é a comunhão com os irmãos. O modo que as pessoas do vilarejo estavam vivendo é o modo que Deus quer que a gente viva. Uma mudança de vida, um estilo de vida referente ao que a igreja estava sendo moldada, ao que a presença de Deus estava falando para a igreja falar para os vilarejos, para o vilarejo, as pessoas que estavam morando lá. Então o que Deus está nos falando para os templos que tem os pastores verdadeiros, as igrejas verdadeiras, para derramar do Espírito dele sobre nós, toda a sua vontade, mudança, arrependimento, um estilo de vida, ser uma nova criatura e todos vivermos em comunhão para unicamente, quando chegar o momento, o templo se desprender da terra. A igreja está sendo preparada para se desprender da terra, aleluia. E assim a igreja subir aos céus e voltar para o nosso Deus Todo-Poderoso, para o Criador dos céus e da terra, e viver em eternidade com Ele, para todo sempre. Porque é chegado o momento da gente se preparar, irmão. A nuvem que estava preparando, adornando embaixo do templo, é o derramar do Espírito Santo sobre nós, nos dando dons, nos capacitando cada vez mais, nos gerando cada vez mais arrependimento, nos dando cada vez mais palavras, nos dando cada vez mais motivação, capacitação e nos usando cada vez mais e com mais força ainda. Porque o avivamento que Deus vai trazer sobre este mundo, que vai ser o último avivamento dessa terra, vai ser a preparação final para depois a igreja se desprender deste mundo e subir aos céus, sendo adornada, limpa, bonita e agradável aos olhos de Deus, para viver eternamente com Ele. Porque isso é referente, é um simbolismo em revelação e sonho à igreja e ao arrebatamento dela, que está mais próximo do que a gente imagina. Irmãos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até aqui Deus falou, até aqui o Senhor tem nos ensinado. Vamos nos arrepender todos os dias, porque Jesus está cada vez mais perto de voltar, mais perto de buscar a sua igreja, e este sonho mostrou isso. Todos vivendo em união, em comunhão, sendo ouvintes da palavra verdadeira que vem diretamente da boca de Deus. E assim todos se prepararem, em união, estarem sendo preparados e subir para o nosso Deus Todo-Poderoso, quando Jesus vier e nos levar. A palavra de Deus diz: crê em Deus, crê também em mim. E a palavra de Deus diz, como Joel fala, que acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Profetizem sobre as casas de vocês, sobre as famílias de vocês, sobre vocês, profetizem, porque Deus deu autoridade para os seus filhos e para as suas filhas. Deus deu autoridade de profetizar, certo? E seus velhos sonharão e seus jovens terão visões. Tudo isso tem acontecido nos últimos tempos, mas agora está com muito mais força. A presença de Deus está muito mais vigente na nossa vida. Aqueles que o buscarem vão encontrar. Aqueles que baterem na porta, a porta se abrirá. Aqueles que procurarem vão achar. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo em nome de Jesus. E até aqui tem falado o Senhor.